Fala aí, seu briguento! Fala, sua briguenta! Você já percebeu como as pessoas estão cada vez mais intolerantes? Discussões começam por qualquer motivo. Relacionamentos se desfazem como areia no vento. Mas Jesus ensina um caminho diferente e hoje você vai descobrir como ser um pacificador em meio ao caos. Vem comigo porque você está no colo do Pai. Pessoal, estudos mostram que pessoas que vivem em ambientes de constante conflito têm 40% mais chances de desenvolver problemas cardiovasculares. O estresse gerado pela falta de paz é um dos maiores causadores de doenças emocionais e físicas no mundo moderno. Gandhi tinha uma frase que ele dizia o seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu tinha uma colega que dizia: a mudança que você quer no outro começa em você. O ponto é que será que estamos verdadeiramente dispostos a abandonar ciclos de brigas, discussões, para a gente viver um estilo novo de vida, aquele estilo proposto por Jesus? Será mesmo? Você percebe que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acabaram viciando na discórdia. As pessoas estão viciadas no embate, na oposição. Eu não estou falando aqui de questionamentos, eu não estou aqui falando de confronto. Eu estou dizendo o seguinte: as pessoas hoje viciaram em discutir pela discussão, né? Se nós temos, obviamente, algo, eu como professor vivo isso, então eu tenho situações em que alunos têm uma opinião formada com argumentos parcos, com argumentos insuficientes. E naturalmente eu vou mostrar a eles uma nova visão e isso muitas vezes acaba enveredando para um lance de tese e antítese e a coisa acaba, você acaba discutindo, né? Você acaba às vezes até sendo mais enfático, alterando o tom de voz e tudo mais. O ponto não é esse. O ponto é que hoje as pessoas têm como esporte a discussão. E eu queria te fazer um convite. Entra em qualquer das redes sociais e dá uma olhada nisso. Começa a reparar como discussão deixou de ser algo pensando em construção do outro, mas tem mais a ver com o esporte que está sendo desenvolvido agora, que é a discussão pela discussão. A crítica pela crítica. Ela não é construtiva, ela é destrutiva. Você não mostra o caminho, você simplesmente denigre o emissor da opinião. Então o grande lance é que nós estamos vivendo um tempo em que discussões são cada vez mais presentes no dia a dia. E Efésios 4:2 traz uma passagem que me preocupa, porque ela diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Como se não bastasse, meu irmão. Humilde e dócil. Ela continua a palavra. Ela diz: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A Bíblia, ela nos ensina, além de vários tapas na cara, ela nos ensina que a verdadeira transformação começa por dentro. Quando nos entregamos a Jesus, quando recebemos um novo coração, capaz de agir com amor, paciência e domínio próprio, que é o que a palavra está trazendo aqui no devocional de hoje. Quanto mais perto de Jesus, mais parecido com Ele você fica. E aí eu fico me perguntando: Luizão, o quão parecido com Jesus você está? Porque quanto mais perto, mais parecido. E isso é a maior verdade. Tem um outro ditado que eu gosto muito que diz o seguinte: o homem é fruto do meio em que está. Se você convive com pessoas que fazem coisas erradas, é muito provável que você as faça. E o quanto tenho convivido com Jesus
a ponto de me parecer com Ele, capaz de ser completamente humilde, completamente dócil, paciente e com capacidade de suportar aos outros com amor. Eu queria te fazer essa pergunta também nessa manhã. Dá uma olhadinha para dentro de você, porque isso aqui está me machucando muito. Então eu vou jogar a peteca para você também. Eu não quero apanhar sozinho nessa manhã. Completamente humilde, completamente dócil, paciente. Ó Deus, só o Senhor sabe o quanto é difícil para mim ser paciente. Como é difícil suportar pessoas que, ao meu modo de ver e a minha interpretação, estão muito longe do óbvio que parece para mim, mas que muitas vezes para o outro não é óbvio. Às vezes o mundo em que essa pessoa foi criada, a história dela, o que ela passou, faz com que ela pense e raciocine dessa forma, e eu, dentro da minha cosmovisão, do meu entendimento do que é certo, eu estou muito pronto para perder a paciência e não conseguir suportar o convívio com ela. Meus irmãos, talvez o grande lance do Evangelho não esteja relacionado com os dons do Espírito. É muito bom a gente ouvir falar em dons do Espírito, né? O ponto é que talvez o grande lance do Evangelho esteja relacionado com os frutos do Espírito. Que frutos a nossa árvore tem dado? Será que a gente consegue reconhecer humildade e docilidade no nosso trato? Será que a gente consegue reconhecer paciência como característica inerente à nossa transformação a partir do encontro com Jesus? Será que temos conseguido suportar os outros com amor? Ou rola sempre aquele... Esse é o ponto. Olha, é importante que a gente entenda que a nossa mente é treinável. E o convívio com Deus, e o convívio com o Espírito Santo, e a proximidade com Deus faz com que isso seja facilmente atingido, porque quanto mais estou perto de Deus, mais parecido com Ele eu fico. Quanto mais caminho com Jesus, mais parecido com Ele eu fico, e eu digo para vocês, como eu preciso passar mais tempo. Porque eu sempre falo aqui nos devocionais que você precisa assistir o Colo do Pai, porque 10 minutos para Deus é o suficiente. Deus não precisa mais do que 10 minutos. Nós sim, nós precisamos. E eu olho para esse tipo de texto que fala muito ao meu coração, no sentido de revelar a minha fragilidade diante do que Deus espera de mim, do que Paulo retrata na carta aos Efésios. Então, eu tenho que dizer, Deus, eu preciso conviver mais com o Senhor, porque quero me parecer mais com o Senhor. E por que quero me parecer mais com o Senhor? Por que quero ser um cara completamente humilde e dócil? Por que eu quero ser um cara paciente e com capacidade de suportar outros em amor? Porque creio que Deus, através disso, está dando a mim a oportunidade de viver melhor. Que se eu pegar o código aqui, entender o que Paulo está dizendo, eu começo a perceber que adotando esse tipo de prática, o mundo muda a partir do meu ponto de vista. Então não há por que jogar fora a oportunidade de melhorar um pouquinho, porque eu melhorando um pouquinho, o mundo melhora muito. No sentido de que não que as coisas vão mudar, mas porque a minha visão em relação ao mundo se transforma. E é exatamente aí que o relacionamento nosso com Deus faz toda a diferença. Porque o teu patrão vai continuar o mesmo. O salário talvez não suba, mas a tua percepção do mundo muda. As tuas necessidades, desejos, medos, angústias, preocupações se transformam. É por isso que eu quero me parecer com Ele. É porque fica mais fácil para mim. E Ele se alegra. E Cristo se alegra. E o Espírito Santo que vive aqui dentro de mim se alegra também. Nós temos um filme, não sei se você já assistiu,
Ele chama-se A Procura da Felicidade. É com Will Smith. Você vai assistir esse filme, ele anda com o filho para cima e para baixo e ele enfrenta humilhações, injustiças, mas em vez de ele revidar com ódio, ele tem uma capacidade de ser paciente, de suportar os outros em amor, uma humildade, uma docilidade absoluta. E o que acontece? Ele vence sem precisar destruir ninguém. Porque isso é sabedoria, meus irmãos. Em Provérbios 15, 1 diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você já notou como um comentáriozinho negativo joga lenha na fogueira? Já percebeu isso? Eu tenho uma passagem que aconteceu comigo que foi assim: eu estava numa reunião acalorada, e aí o Espírito Santo me incomodando, e eu não estava feliz, porque o negócio estava acalorado mesmo. Eu vi que aquilo ia se transformar num bate-boca. Então eu falei: meus queridos, estou incomodado com isso aqui, eu queria muito saber se a gente consegue orar. Vamos dar as mãos e vamos orar? No meio do pânico, eu soltei essa. Quero dizer para vocês que isso funciona, porque naquele momento tudo mudou. As pessoas, parece que a coisa deu uma relaxada. Conseguimos construir um consenso por conta da presença de Deus naquele lugar. Muito bem, então eu queria te desafiar nisso. Próxima vez que alguém te provocar, responda com calma. E eu, com muita propriedade, montei aqui 3 etapas de um plano de ação prático para você resolver isso na tua vida, como eu tenho feito na minha, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu faço para fazer funcionar esse lance de segurar, manter a calma, de ser mais dócil, de ser paciente, de suportar aos outros em amor? Primeiro, eu identifico o gatilho. Por que eu sinto necessidade de discutir? O que aconteceu naquele momento? Eu preciso saber qual é o gatilho, identificar o que me leva a reagir daquela forma. Quando o sangue sobe, o que causa isso? Então eu me senti desrespeitado, injustiçado, eu me senti ignorado, eu ouvi uma bobagem muito grande, o que aconteceu antes de eu reagir? Eu tento achar o gatilho, tá? Provérbios arrebenta com a gente de novo. Provérbios 29:11 diz o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O lance é: detecte o gatilho. Primeiro. Segundo, substitua a sua reação imediata. Então, detectou o gatilho? Beleza. Já entendeu como você funciona. Agora eu preciso substituir a reação imediata. Respiro fundo, né? Eu sempre me pergunto assim: essa discussão vale a pena ou eu estou apenas reagindo? Né? Vale a pena continuar com isso ou estou reagindo? Né? Outra coisa que eu faço é escolher algumas palavras que acalmam, né? Eu diminuo o fogo, eu diminuo a inflamação, né? E também respirar fundo é muito bom, porque reduz o estresse e dá tempo da gente dar uma pensadinha, é verdade? Então, quanto mais você treinar isso, mais fácil substituir discussão por diálogo saudável, né? E uma terceira etapa. Então você já entendeu. Primeira etapa, identifico o gatilho. Segunda etapa, substituo a minha reação imediata por um tempo. Muitas vezes eu deixo a reunião e falo: ó, pessoal, isso aqui vai dar BO, eu vou sair, não aguento mais, amanhã eu volto. Aí amanhã é outro dia, amanhã todo mundo já está mais calmo. E por fim, eu pratico o silêncio e o autocontrole. Nem toda provocação merece resposta, tá? Então, se você se tornar, então, refém do hábito de discutir, eu sugiro que você adote o silêncio, né? Silêncio pode ser a ferramenta mais poderosa para vencer essa batalha. E como que eu aplico o silêncio com sabedoria, né? Primeiro, eu não falo. Se eu vejo que a conversa está indo para uma discussão, eu simplesmente calo. Ou então eu digo: olha, não quero discutir, nós vamos falar disso mais tarde, né? E imediatamente eu oro. Foi o que eu fiz e eu acabei de dizer para vocês. O Espírito Santo estava me incomodando na reunião. Eu falei: pessoal, vamos fazer uma oração? Eu já tinha orado, já tinha pedido para Deus. Ou seja, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, né? É mais ou menos esse o segredo da coisa, tá bom? Quero orar por você, que como eu, é uma bomba relógio, tá bom? Pavio curto. É por você que eu quero orar nessa manhã. Feche seus olhos.
Senhor nosso Deus, nós entendemos que temos traços da personalidade que nos incomodam, nos atrapalham e que infelizmente machucam pessoas e a nós mesmos. Deus, nós queremos nesta manhã buscar no Senhor o entendimento que precisamos para nos tornarmos pacificadores. Nós queremos dominar a nossa ira, nós queremos que o Senhor promova em nós uma transformação genuína, porque entendemos que o que vivemos e a reação que temos não agrada ao Senhor. Portanto, Deus, nessa manhã, nós recebemos do Senhor este poder, porque sabemos filhos de quem somos. E, portanto, queremos na nossa caminhada ao seu lado, na nossa intimidade com o Senhor, trazer isso para ser tratado a partir de agora. É o que pedimos nesta manhã, no santo nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmãozinho, se você conhece um cara de pavio curto, encaminhe essa mensagem para ele, tá bom? Vamos encher o mundo de pacificadores. E comente aqui embaixo se esse estudo te impactou. E se você conhece o coleguinha pavio curto, marca ele aqui nos comentários, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau!